Bem, pessoal, vamos à questão de número 5, certo? Que diz: em igualdade de posto, o oficial do quadro de administração tem precedência sobre o oficial do quadro de oficiais da saúde. Gente, para responder essa questão, eu montei um esquema, né, um mapa mental, para a gente entender melhor os artigos 31 e 32 do Estatuto que tratam desse assunto, ok? Então vamos lá. Não sei se está dando para vocês observarem direitinho, né? Depois vocês leem esses dois artigos, o 31 e o 32. Né? Eu coloquei aqui de uma forma mais didática, né, para a gente poder entender. Então o assunto da questão é a precedência, ok? Então no caso aqui ele está falando de precedência, certo? Que é isso aqui, precedência, ok? Então a precedência é tratada nos artigos 31 e 32 e os parágrafos, né? 32 e parágrafos do Estatuto dos Militares. E essa precedência só se dá em igualdade de posto ou graduação, certo? Porque existe a precedência hierárquica que já é a natural, né? Que é dada através dos postos e da graduação. Por exemplo, um capitão tem precedência sobre um primeiro tenente, por exemplo, um major sobre o capitão. Então essa é a precedência hierárquica, a natural, né? Entre postos, que vem da hierarquia, ok? Agora, quando tem igualdade de posto, por exemplo, um capitão e outro capitão, quem vai ter precedência? Ou seja, quem vai poder dar determinação a outro, ok? Então nós temos diversos tipos de precedência, certo? Existe a por antiguidade, por exemplo, o capitão mais antigo, ele pode dar determinações ao capitão moderno, certo? Ok? Existe a funcional, quando o militar ou o oficial ocupa um cargo ou função que lhe atribua superioridade funcional, por exemplo, o major. Existem dois majores, que um deles é o comandante, né, do batalhão. Lógico que ele vai poder dar determinação ao outro major. Por quê? Que pertence ao mesmo batalhão. Porque ele tem precedência funcional. Ele tem um cargo que lhe atribui superioridade funcional. Certo? Existe a precedência hierárquica, né? Essa aí só tem duas opções lá no... Ou melhor, duas situações, certo? Que é a polícia militar sobre bombeiros, né? Um oficial da polícia militar, por exemplo, um tenente, primeiro tenente da polícia militar, ele tem precedência sobre o primeiro tenente do bombeiro militar, certo? Do cadete sobre os demais praças, ou seja, um cadete ele tem precedência hierárquica sobre o subtenente, os sargentos, cabos e etc. Soldados, alunos soldados, ok? Existe outro tipo de precedência, como a precedência entre os quadros, né? Por exemplo, a precedência entre o quadro da PM. Segue essa seguinte ordem entre os quadros, né? O quadro de oficiais da PM, certo? Isso aqui, o quadro de oficiais da PM. Tem o quadro de oficial da saúde, quadro de oficial capelão e o quadro de oficial administrativo. Então é nessa ordem aqui a precedência. Esse tem precedência sobre esse aqui. O da saúde tem precedência sobre o capelão. O capelão tem precedência sobre o administrativo. Então o administrativo está na última posição em relação à precedência entre os quadros, ok? Já no bombeiro é um pouquinho diferente. É o quadro de oficiais bombeiro, militar, o quadro de oficiais complementar e o quadro de oficiais administrativo. Então sempre, tanto no bombeiro como no quadro de oficiais da PM, o quadro de oficiais administrativo ele está sempre na última posição em relação à precedência. Então primeiro vem o quadro de oficiais combatentes, certo? Que é esse aqui, depois o quadro de oficiais da saúde. Então é isso. Aí os militares ativos também têm precedência sobre os nativos e os praças combatentes sobre os praças especialistas, ok? Então na situação da questão aqui, no caso específico da questão, ele está falando entre a precedência entre os quadros. Ele está dizendo que o quadro de administração, de oficial administrativo da PM,
tem precedência sobre o quadro de oficiais da saúde. Não tem, certo? Se você ver aqui, a ordem é essa, ó. Primeiro vem o quadro de oficiais combatente, depois o quadro de oficiais de saúde, depois o quadro de oficiais capelão, por último o quadro de oficiais. Então essa questão está errada, tá, gente? Ok? Depois você dá uma lidinha no artigo 31 e 32, que tem todos esses artigos lá. Eu fiz aqui de uma forma mais amigável para você poder entender melhor. E até a próxima.